do Centro Acadêmico de Biotecnologia da USP. Eu me chamo Larissa Brussa Reis e vou trazer para vocês hoje uma palestra intitulada Biotecnologia e Divulgação Científica na Covid-19. Vou me apresentar para vocês e vou contar um pouquinho da minha história. Bom, gente, a minha trajetória com ciência iniciou em 2009, quando eu fiz um curso técnico em biotecnologia, e a partir daí eu não parei mais. Depois, em seguida, eu já fiz a graduação, onde eu tive a oportunidade de estudar na Federal de Pelotas. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e durante a graduação eu me mudei para a cidade de Pelotas para fazer a graduação lá. Foi uma decisão minha, por gostar muito da grade curricular do curso de biotecnologia que é oferecida lá. Depois que eu terminei a faculdade, eu logo iniciei no mestrado, em 2015, então meu mestrado é pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul, em Ciências Médicas, e em seguidinha também já engatei o doutorado em Genética e Biologia Molecular. Iniciei em 2017 e estou terminando agora, vou defender a minha tese na metade deste ano, de 2021. Bom, gente, vocês podem ver que a minha trajetória, né, são quase 12 anos aí estudando, e notem que eu botei estudando entre aspas, né, porque as pessoas fazem muita confusão em relação a isso, a pós-graduação, a pesquisa no Brasil, né, que é muito pouco valorizada, infelizmente, essa é uma realidade, e as pessoas têm a mania de achar que a gente só estuda, né, mas tenho certeza aí que se tiver algum aluno um pouco mais adiantado, vai se identificar com o que eu tô falando, e até mesmo vocês que estão aí na graduação, com certeza um dia vão ouvir essa frase, mas você só estuda. Não, gente, a gente não só estuda, a gente faz muitas outras coisas. A pós-graduação envolve diversas atividades que são sim consideradas um trabalho, e às vezes até além, né? Um aluno de pós-graduação, um aluno que tem bolsa de mestrado e doutorado, hoje ele é o principal responsável por tocar a ciência brasileira. Então todas as pesquisas que são feitas hoje no país saem das pós-graduações das universidades. Então a gente não só estuda, a gente trabalha, a gente rala muito. A gente escreve artigo, a gente faz cotação de mercadoria, de reagentes, planilha de orçamento, a gente orienta alunos, ajuda os alunos de iniciação científica, faz palestra, dá aula, faz resumo, apresentação de palestra, enfim, uma infinidade de atividades. Então, vamos parar com essa história aí de que você só estuda, porque não é bem assim, né? Durante meu curso técnico, eu tive a oportunidade de fazer um projeto muito bacana que se chama Projeto ELSA, o Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto. Então, lá em 2010, eu iniciei como bolsista nesse projeto, e esse projeto é um projeto muito bacana que eu deixo aqui como dica já para vocês. Ele é o maior estudo de corte da América Latina. O que é um estudo de corte? É um estudo que acompanha os participantes por um longo período. Então já são 12 anos de projeto, eu comecei lá no iniciozinho, e hoje já são mais de 15 mil adultos investigados, entre 35 e 74 anos. E esse projeto ELSA, ele está em vários locais do Brasil. Então eu trouxe aqui alguns, Fundação Oswaldo Cruz, na USP, na Federal da Bahia, na Federal do Espírito Santo, Minas Gerais e aqui na URGS. Então é uma ótima oportunidade para vocês terem bolsas. Para quem está buscando uma bolsa de iniciação científica ou até de pós-graduação, as bolsas do Projeto ELSA são excelentes. E se tem um ELSA aí na sua região, eu te aconselho a buscar uma bolsa se esse é o seu objetivo. Entrar na pesquisa e começar a ver como é que as coisas funcionam de verdade. Então esses estudos de corte eles são muito interessantes, porque através dele a gente consegue gerar evidências robustas para aplicar no Sistema Único de Saúde. Então, elaborar diretrizes para o curso em saúde, para o cuidado em saúde das pessoas. O ELSA ele é principalmente voltado para diabetes e doenças cardiovasculares, que eram as doenças que mais matavam no Brasil e hoje foram substituídas pela Covid-19, né? Hoje a doença que mais mata no país é a Covid-19, seguida então por diabetes, doenças cardiovasculares e o câncer. E aqui eu trouxe algumas conclusões do estudo ELSA, para vocês terem uma noção do que é possível fazer com os dados que se coleta lá. Então já foram identificadas algumas conclusões. Uma delas é que a discriminação racial é uma fonte importante de estresse crônico. Olha só que interessante. Então as pessoas que se autodeclararam pretas, né, elas apresentaram uma pior função renal e uma frequência cardíaca mais alterada, mostrando então que todas essas questões de discriminação que elas sofrem estão também relacionadas com piora, né, com um desfuncionamento no seu organismo. Outra coisa aqui, a gente sabe, né, que para garantir a proteção cardiovascular, as atividades físicas são grandes aliados
mas o estudo demonstrou que os homens vão precisar praticar mais atividade física do que as mulheres para garantir essa proteção cardiovascular. Então, muito interessante, né? E nesse projeto, o que eu fazia nele? Bom, gente, eu comecei trabalhando no biobanco. Então, o projeto, por ser um projeto de corte que acompanha os pacientes por um longo período, é muito importante, muito legal que tenha, então, um biobanco, que é uma unidade onde vão ser armazenadas as amostras desses pacientes. Então, lá no início do projeto, começou a criar o biobanco e foi lá que eu trabalhei. Esse biobanco ele é alimentado durante todo o percorrer do projeto e depois também as amostras podem ficar armazenadas, mesmo que o projeto se encerre, criando um banco de amostras que pode ser acessado por outros pesquisadores para fazerem outras pesquisas. Então, lá nesse biobanco do ELSA, nós coletávamos o soro dos pacientes, a urina, o sangue total e o plasma. E nós coletávamos nessas paletinhas, que é uma espécie de canudo, onde a amostra era sugada ela para dentro e depois as pontas são seladas, ou nesses criotubos, que são esses tubinhos aqui que conseguem aguentar temperaturas muito baixas, né? Então, o que é um biobanco? Um biobanco é uma instalação de complexidade variável, então pode ser pequeno, pode ser grande, mas voltada ao armazenamento de amostras biológicas. Essa é a principal característica de um biobanco. Eles devem garantir a disponibilidade dessas amostras e, ao mesmo tempo, manter rigorosos controles de qualidade, né? Porque além dessas amostras estarem armazenadas, elas precisam estar armazenadas nas condições adequadas para que depois elas possam ser utilizadas. Um biobanco ele pode pertencer a um hospital, um departamento de investigação, uma companhia farmacêutica, um laboratório especializado e outros locais onde pode ser pertinente essa atividade. E aqui eu já deixo a segunda dica da nossa palestra, que é a oportunidade de empreender. Então, quem sabe aí depois dessa palestra você não se anima, né? Daqui a pouco mais para frente investir na criação de um biobanco com amostras de células, de tecidos biológicos. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. Os avanços no campo da medicina, né, relacionados à biologia molecular, terapia celular e outras áreas, têm causado o surgimento de novos biobancos que estão cada vez mais especializados. Aqui eu trouxe um exemplo do biobanco Cibibai, do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo. Então lá eles têm 4 tipos de biobanco. Eles têm biobancos de líquidos biológicos, eles têm biobancos de células, os biobancos com tumores e os biobancos com tecidos. Então cada instalação vai ter os seus parâmetros, né, seus controles de qualidade, de acordo com as amostras que estão sendo armazenadas ali. Alguns exemplos de biobanco. Então, nós podemos ter biobanco de sangue, plasma e soro, biobancos de tecidos neurológicos, biobancos de tecidos neurológicos, por exemplo, que é o caso de tecidos que são armazenados no pós-mortem do paciente, né, tecidos cerebrais, para tentar identificar alguma causa de morte, ou até mesmo novas pesquisas envolvendo mecanismos cerebrais, de células que estão ali todas envolvidas nesses processos neurológicos. Bancos de tumores, que também costumam ser bem comuns em hospitais, que são os bancos criados com amostras que saem de biópsias de pacientes, por exemplo, de tumores sólidos, de tecidos não tumorais adjacentes também. Essa é uma coisa bem interessante da gente falar, né? Que além do tumor em si, que ele é coletado através de uma biópsia, por exemplo, ou até mesmo de uma retirada de tumor total, esses tecidos podem ser armazenados e também é interessante armazenar o tecido circundante a esse tumor, que são aquelas células que ainda não malignizaram, que ainda não se transformaram em tumor, mas que com certeza possuem marcadores biológicos que podem nos mostrar aí algumas respostas do porquê as células do tumor viraram tumor. Então é muito interessante as investigações nesse sentido. E os biobancos de DNA, RNA e DNA complementar, o cDNA. Esses biobancos já são bem comuns. As amostras biológicas elas podem ser obtidas de sobras de outros procedimentos ou coletadas especificamente para o biobanco, mas sempre tem que ter autorização do doador. O termo de consentimento livre esclarecido que eu citei no slide anterior, ele é um documento que vai autorizar a coleta desse material, o armazenamento
e as ações posteriores, o que vai ser feito com esse material. Né? Nós temos dois tipos de biobancos aqui no Brasil que são legais, né, que estão dentro da legislação. São os biorepositórios, que são pequenos biobancos feitos só durante uma certa pesquisa, uma determinada pesquisa, tem início e fim, né, tem o início e o fim bem determinados, e o biobanco então seria uma estrutura maior. Vários biorepositórios podem compor um biobanco, por exemplo. No caso de um biorepositório, deve ser feito um documento para cada projeto específico, né? Então, um TSLE, um termo de consentimento livre e esclarecido, para cada projeto, explicando ali direitinho o que vai ser feito com a amostra, por que estão coletando, qual a finalidade, por quanto tempo vai ficar armazenada, quais as pesquisas essa amostra vai entrar. É muito importante que o TCLE ele seja feito de uma maneira bem simples, bem didática, que qualquer um consiga ler. A gente costuma brincar que até a nossa vovozinha leia e entenda o que está sendo dito ali. E para os biobancos é a mesma coisa, o consentimento do paciente também é feito pelo TCLE, mas a pessoa que está doando a amostra, ela pode escolher se ela deseja ou não ser consultada a cada nova pesquisa que for feita com aquela amostra. Como um biobanco ele é maior, ele armazena por mais tempo as amostras, outros pesquisadores, outras pesquisas podem querer aquele material e a pessoa que está doando fica ao critério dela decidir se ela quer ser consultada toda vez que a amostra for utilizada ou se só uma vez serve. A importância dos biobancos na pesquisa. Então, várias pesquisas com seres humanos dependem das informações obtidas por meio da coleta e da análise de materiais biológicos, e nada melhor do que a gente ter esses materiais armazenados por um longo período, até para a gente poder avaliar a prospecção, avaliar o desenvolvimento de alguma coisa, de alguma doença ou de alguma análise. A utilidade do biobanco é tanto científica quanto sanitária. É de grande valia para a medicina, pois através das amostras armazenadas, né, junto com as informações do paciente, que também é bem importante a gente deixar claro isso, não é só uma amostra lá jogada, tem as informações do paciente também, né, se ele tem alguma doença, idade, predisposições, etc. Temos a participação especial do meu cachorrinho aqui atrás. Vocês não reparem, né, estamos de home office. Enfim, então as informações associadas, elas são muito importantes para toda essa evolução de descobertas, né, e de progresso da ciência em si. Outra coisa que o biobanco contribui muito, descoberta de mecanismos que desencadeiam patologias, ou testes de medicamentos, meios para tentar encontrar novas abordagens de diagnóstico, principalmente na medicina personalizada, né, que a gente agora tá vendo bastante sobre isso. Então, o biobanco ele permite um desenvolvimento dessa medicina personalizada, da medicina de precisão e também do desenvolvimento de ensaios clínicos de medicamentos, entre outros benefícios. Os biobancos também permitem a criação de uma abordagem mais personalizada e automatizada do sistema de saúde. Então, por exemplo, você fazer um biobanco de moléculas de DNA e você ter essas moléculas de grande parte da população no biobanco é muito interessante para depois, mais para frente, ver estratégias de saúde pública ou até mesmo as questões de forense, né? Que eu nem vou entrar hoje em detalhes, mas também para ver identificação de criminosos. Então, o biobanco também pode servir para isso. E é fundamental que exista, então, uma regulação uniforme, né, e que normatize os biobancos. Para quem ainda está em dúvida se um biobanco é ou não é um grande negócio, né, uma oportunidade de negócio, eu trouxe aqui essa notícia que eu compartilhei no meu LinkedIn. Ela é da Forbes, né, acho que todo mundo já ouviu falar da Forbes, a lista dos bilionários da Forbes, os 10 mais, os 40 mais. Então, a Forbes é, né, uma revista especializada em negócios. E ela postou essa notícia, né, que fez essa notícia dizendo que os biobancos têm muito potencial e podem ser um ótimo mercado. Então, essa parte aqui que eu trouxe da notícia, ó, é esperado que biobancos mudem o mundo e se tornem uma área crucial de desenvolvimento estrutural. E existe a esperança de que investimentos crescentes possibilitem o progresso científico que moldará economias, influenciando o conhecimento da saúde humana, doenças, drogas, medicina personalizada e muito mais. O momento é propício para focar nos biobancos e entender seus riscos e recompensas.
Então, né, aquela parte que eu falei do empreendedorismo, fica a dica aí para quem, de repente, depois que terminar a faculdade, quiser se aventurar nessa parte de empreendedorismo e de biobancos, com certeza é um mercado muito lucrativo e que no futuro vai estar aí bombando. Como montar um biobanco? Então eu trouxe aqui alguns fluxogramas e aspectos básicos em relação a isso. Tudo começa, né, com os doadores, com a doação das pessoas por livre e espontânea vontade. Então os doadores querem doar o seu material para a pesquisa, para a saúde, é literalmente dar o seu sangue pela ciência, né? Então eles assinam o termo de consentimento informado, que é aquele documento que eu falei, onde vai estar lá tudo explicadinho, onde vai ser feito, o que vai ser feito, para que vai ser feito. É bem importante dizer nos TCLEs, né, no termo de consentimento, que muitas vezes o paciente não vai ter um benefício próprio. Isso para as pesquisas em geral, tá, gente? Todas as pesquisas que depois, se vocês vierem a desenvolver ou participarem de alguma, né, ou de repente já estão participando nas suas iniciações científicas, quando se envolvem pacientes humanos, né, pacientes, é muito importante que tenha esse termo de consentimento livre esclarecido para qualquer tipo de pesquisa, que ele seja de fácil entendimento, como eu falei, e é através desse documento que a pessoa vai poder ficar segura em relação àquele material que ela está doando. Porque o material biológico é o nosso material íntimo, né, gente? É o nosso sangue, é o nosso DNA. Então, a gente tem que saber, a gente tem direito de saber para onde está indo, tem direito de escolher se quer ou não doar esse material. Então, o TCLE ele é crucial. Depois que está lá assinado o TCLE, o paciente entendeu tudo, é feita a coleta e o armazenamento das amostras biológicas no biobanco propriamente dito. E do outro lado, nós temos os pesquisadores, as pessoas que estão ávidas por esses materiais biológicos, estão querendo descobrir novos medicamentos, novos mecanismos. Então, né, somos nós que estamos aí do outro lado. Os pesquisadores escrevem os seus projetos de pesquisa. Os projetos são avaliados pelos comitês de ética em pesquisa, né, pelos CEPs das instituições e depois pelo CONEP, que é o Instituto de Ética e Pesquisa que vai regulamentar todos os CEPs institucionais. E aí, estando liberado, tudo ok, pode usar as amostras, o pesquisador vai lá, tem o seu projeto aprovado, faz a solicitação das amostras para o biobanco da instituição. Eu quero lá, por exemplo, uma pesquisa com câncer. A gente quer testar uma nova droga e a gente quer usar células de pacientes. Aí se faz a solicitação para o biobanco. Aqui no biobanco tem vários tumores, né, armazenados. Então a gente pode pegar esses tumores, fazer uma linhagem celular a partir desses tumores e testar a nossa droga. Então o pesquisador vai lá, solicita essas amostras de tumores, né, de acordo com o que ele quer. Tumores de pâncreas, por exemplo. E aí as amostras chegam para o pesquisador e aí é a hora de processar e fazer todos os experimentos relacionados. Então é muito legal porque é uma via de duas mãos, né, que se complementam. E aqui a gente tem o fluxograma de como acontecia lá no ELSA. Então lá no projeto ELSA, aquele que eu expliquei lá no início que eu trabalhei, né, foi feito da seguinte maneira. Então é feita a orientação para a coleta do material, então a conversa do pesquisador com o paciente, a assinatura do termo de consentimento. Depois eles coletavam a urina, né, a primeira urina a cada 12 horas. O paciente vinha até o centro de investigação ELSA, ele fazia uma coleta de sangue, ele se alimentava e fazia uma coleta de sangue logo após, porque eles querem também avaliar alguns efeitos, alguns parâmetros bioquímicos após a alimentação, né, pós-prandial, como a gente chama. Aí é feita a coleta desse sangue pós-prandial, o processamento das amostras. Então era aqui nessa parte que eu entrava. A gente fazia a parte de processamento, chegava lá as amostras do paciente, a gente já processava, colocava tudo nos tubinhos, nas paletinhas, deixava tudo organizado, anotava nos bancos de dados qual era o paciente, quais eram as amostras. Depois eu vou mostrar mais pra frente na prática como eu faço isso hoje no biobanco da Covid-19 do Hospital de Clínicas, tá? E aí as amostras eram armazenadas no biobanco. Depois, né, quando eram solicitadas, tem o transporte e o armazenamento também, né, no biobanco central. Para montar um biobanco, é fundamental que o pesquisador conheça técnicas de criopreservação do material biológico, que é justamente o que vai manter a integridade desses tecidos. Então, a criopreservação é um termo genérico para designar diferentes técnicas de preservação de material biológico por congelamento, ou seja, por resfriamento, diminuição de temperatura.
a temperatura pode chegar até menos 196 graus Celsius, que é o ponto de ebulição do nitrogênio líquido. Essa diminuição de temperatura faz com que a atividade biológica daquele tecido pare, né, ou daquela substância, daquele líquido, e também vão parar as reações bioquímicas, as reações celulares que vão estar acontecendo ali naquele tecido, impedindo com que o tecido se degrade, com que as células vão à apoptose, necrose, autofagia, e aquele tecido se degrade e também degrade o DNA. Então essa diminuição de temperatura preserva as características do material, preserva naquele momento onde ele foi coletado. Quando realizada corretamente, a criopreservação pode ser uma fonte de tecidos e células vivas geneticamente estáveis para uma variedade de propósitos, incluindo as pesquisas, biologia e medicina. Aqui eu trouxe algumas aplicações, então, de biobancos, por exemplo, na reprodução humana, né? Eu acho que é o exemplo mais clássico que a gente tem. Hoje, casais, né, podem escolher fazer a criopreservação dos seus óvulos e de seus espermatozoides, por exemplo. Então, é bem interessante, no sentido de mulheres que já estão com a idade mais avançada e ainda não querem ter filhos, podem armazenar os seus óvulos para depois uma fertilização in vitro, né? E a mesma coisa dos espermatozoides. Vamos supor que um homem deseja muito ser pai, mas agora vai passar ele está doente e vai passar por um processo, sei lá, de quimioterapia, por exemplo, que destrói, né, as células espermáticas. Então, ele pode armazenar esse esperma antes de passar pela quimioterapia e depois utilizar para uma fertilização in vitro. Outra aplicação que é bastante comum é o congelamento de células tronco do cordão umbilical dos bebês. Então, já existem várias empresas especializadas nisso. Não é um assunto que eu vou me aprofundar aqui, mas muitas vezes acaba sendo meio inútil esse armazenamento de células tronco do cordão umbilical do bebê, porque se o bebê já tem nas células tronco alguma deficiência que ele vai depois manifestar no futuro, acaba não sendo útil essa coleta e armazenamento dessas células tronco para serem utilizadas posteriormente. Mas a ideia básica assim, é o seguinte, é pegar essas células tronco que têm a capacidade pluripotente de se transformar em qualquer outro tipo de celular e armazenar. Conforme a criança cresce, vira um adulto, se ela vier a ter alguma doença que possa ser usada em uma terapia celular, essas células são descongeladas, sofrem o processo de diferenciação para a célula que se deseja obter, e aí com essa célula diferenciada é feita então uma terapia celular, por exemplo. Temos também a questão de transplante autólogo, com células hematopoéticas da medula. Então, se faz a coleta dessas células, se armazena num biobanco, aí se faz as questões para o transplante autólogo, que é uma série de quimioterapias, radioterapias para matar aquela medula doente do paciente. E depois disso, então, a medula é repovoada com essas células que ficaram congeladas, as células que ainda estão sadias. E na agricultura, que eu considero uma aplicação muito interessante, que é a questão de espécies vegetais e sementes para propagação. Vocês pensem, né, quantas espécies a gente já tem por aí que estão ameaçadas de extinção ou que mesmo já foram extintas, né? Se existem já biobancos que são especializados nisso, e se nós tivermos então um espécime vegetal de todas os vegetais que já passaram pela Terra, é muito interessante, porque no futuro a gente pode tentar replantar essas plantas, esses vegetais que estão ou já entraram em extinção ou estão perto de se extinguirem. Vamos então para a parte prática da nossa palestra. Como montar um biobanco propriamente dito? Já falamos de criopreservação, já falamos das aplicações. Quais são os principais insumos? Quais são os principais... o que precisa, né, para montar um biobanco? Normalmente, então, os recipientes utilizados para armazenar as amostras são os tubos criogênicos, aqueles que eu mostrei lá no início. Aqui nós temos dois exemplos, um maior e um pequenininho. Eles têm capacidade de suportar as temperaturas extremas e eles não rompem, né? O que é muito importante. A gente tem que ter um tubinho que ele aguente o frio. A tampinha também precisa ter uma excelente vedação, é importante se atentar a isso. Esses tubos criogênicos vão ser armazenados em caixas, essas caixas de papelão ou caixas plásticas, então cada quadradinho desse aqui vai um criotubo dentro. E também podem ser armazenadas as amostras nas palhetas seladas, que é aquelas que eu falei lá no início, que
e são os canudinhos também bem resistentes. Maquinários necessários, então nós temos aqui máquina de resfriamento. Aqui nós temos um exemplo de um canister, então um botijão de nitrogênio líquido, né? Um botijão bem forte que armazena nitrogênio líquido, que garante aquela temperatura baixíssima de menos 196. E aqui estão as paletinhas, ó, dentro de um canister, que é um tubinho de metal bem comprido que vai lá dentro desse botijão e fica em contato com o nitrogênio líquido. Outra coisa que é muito utilizada são os ultra freezer, menos 80 graus, que são aqueles freezers super potentes que mantêm a temperatura em menos 80 graus. E as racks para ultra freezer, que são as racks onde nós vamos guardar as caixinhas. Então aqui nós temos os exemplos, ó, os botijões, os ultra freezers, esse aqui é super moderno porque ele já tem todos os lugares aqui para colocar as caixinhas bem direitinho. E aqui as racks que vão dentro do ultra freezer, onde são colocadas aquelas caixinhas que eu mostrei anteriormente com os criotubos dentro. Então é bem assim, é do micro para o macro. Vou contar um pouquinho então da minha experiência no biobanco da Covid-19 do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu estou atuando, né, neste momento como voluntária, além dos meus experimentos do doutorado e além da divulgação científica que eu também trabalho nesta pandemia. Então vamos lá. Bom, o vírus SARS-CoV-2, né, acho que todo mundo já deve estar sabendo, é um vírus popularmente conhecido como novo coronavírus, causador da Covid-19, que é uma doença altamente infecciosa e que causa complicações, né, podem ser de leves a graves, principalmente culminando, né, na síndrome respiratória aguda grave, que seria o pior desfecho da Covid-19. A Covid-19 ainda não tem tratamento eficaz, então as pesquisas em busca de respostas para o enfrentamento da doença têm registrado números recordes, né, desde lá do finalzinho de 2019. E o diagnóstico da presença do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, é feito pela técnica de RT-qPCR, em amostras coletadas do trato superior respiratório, e outras amostras de fluidos corporais de pacientes infectados também podem ser usadas para investigar mecanismos da doença. Aqui é o Hospital de Clínicas, aqui é uma fotinho dele, ó. Agora ele está bem diferente porque está muito maior, né? Foram feitas várias ampliações desse hospital. É um hospital público e universitário ligado ao MEC e ligado à URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, e hoje ele é o maior hospital que atende pelo SUS aqui no Rio Grande do Sul. Então é um hospital de assistência pública à saúde da população gaúcha e um hospital de excelência, tá? E hoje ele é também referência para a Covid-19. Então em 2020 os pesquisadores tiveram a ideia de implantar um biobanco da Covid-19 no hospital, armazenar as amostras dos pacientes internados lá para pesquisas futuras, visto que também, né, no hospital estamos com uma restrição de pessoas e de pesquisas para conter a circulação de pessoas, para conter a pandemia do novo coronavírus que está cada vez pior, né, neste momento que vos falo, março, quase abril de 2021, nós estamos enfrentando o pior momento da pandemia até agora. Então aqui são as etapas que eu separei para mostrar para vocês. A primeira delas é vestir os EPIs necessários, então aqui eu tô vestindo a touca, a máscara, a face shield, que é aquela proteção de acetato que fica no rosto para evitar respingar algum tipo de material contaminante, né, no meu rosto, ou também poderiam ser aqueles óculos de proteção, o jaleco, né, sapato fechado, tudo que a gente já conhece, e além disso eu uso também um avental de TNT por cima de tudo isso, que nessa foto eu não estava porque ele só é utilizado lá no ambiente que é estéril. Então, vamos às etapas. A primeira etapa é o preparo do material. Então, todos aqueles criotubos que eu mostrei anteriormente, eles vêm vazios, né? E nós temos todas essas etiquetinhas aqui, com códigos de barras e com o nome da amostra, onde nós vamos etiquetar todos os tubos. Então, é um trabalho bem manual no início. Então, a gente pega cada etiquetinha e cola em cada tubinho, né? As etiquetas é muito importante que elas sejam plastificadas, que elas sejam de bom material para ficar colada no criotubo, mesmo lá no menos 80, né? Porque se a gente perder uma dessas etiquetas aqui, vocês imaginam, perde todos os dados que estão atrelados a esse código de barras, os dados do paciente.
Então, precisa ter um cuidado nessa hora para não haver mistura de material também, né? Pra gente não se confundir. Então, antes de tudo começar, a gente etiqueta os criotubos um por um. É uma coisa bem manual, né? E essa etiqueta com código de barras vai servir para mostrar as informações da amostra que ficam num banco de dados. Vou mostrar mais pra frente como é que é. Eu faço o seguinte, a etapa número 2, o preparo das amostras. Então, a gente busca no laboratório central do hospital, que é onde ficam todas as amostras do hospital, né? As meninas lá que já estão, né, sabendo de tudo do biobanco, elas deixam separadinhas as amostras pra gente. Eu pego lá, confere os nomes e as amostras para ver se está tudo batendo, se é tudo certinho, porque essas amostras são de pacientes que estão internados no hospital. Então tem que ver se realmente, né, aqueles pacientes estão com Covid-19 e os nomes e as amostras precisam ser conferidos. Depois disso eu faço a centrifugação das amostras de sangue e alicoto as amostras nos criotubos. Ó, vamos ver aqui como é que funciona. Aqui nós temos então o preparo das amostras, depois de conferir nome e quais são as amostras, né? Nós temos diferentes amostras, então esse aqui é o soro, que é esse tubinho que tem um gel separador, e aonde já fica separado o soro fica aqui em cima, e os tubinhos de tampa roxa, que são os tubos com EDTA, que serve para fazer a separação do sangue e do plasma. Então esses aqui são os tubinhos que a gente vai centrifugar para fazer a separação por fases. Ó, aqui eu separei os tubinhos, né, para fazer a centrifugação. Então, lembrando que a gente tem que sempre pesar os tubos, colocar eles sempre de frente um para o outro com o mesmo volume, né, ou volumes bem parecidos. Nesse caso aqui a gente não vai medir, mas a gente faz no olho mesmo. Porém, existem centrífugas mais sensíveis que vão precisar que você realmente meça as quantidades, porque os tubos precisam ficar balanceados, eles precisam sempre ficar um de frente para o outro e conter o mesmo volume. Aí é feita a centrifugação, ó, trouxe aqui um videozinho, então por 10 minutos a gente centrifuga essas amostras. Aqui, ó, os tubinhos já estão alocados na centrífuga. E aqui nós temos então um tubo maravilhosamente bem centrifugado, né, com as duas fases. Então a gente tem aqui o sangue total, o plasma, que é o que a gente vai coletar também, e o que nos importa além disso é esse filetinho que a gente está vendo aqui, ó, esse filetezinho branco. Essas são as células de defesa, os glóbulos brancos do nosso sangue, né? Porque lembrando que o sangue aqui de baixo, as hemácias, elas não têm DNA. E a finalidade dessa coleta é depois para extrair o DNA. Então não adianta nada a gente coletar só hemácia, né? A hemácia não tem núcleo, não tem DNA. Então a gente faz também essa separação na centrífuga, essa centrifugação, para pegar esse filetinho aqui de células dos glóbulos brancos, que esses sim vão ter o DNA que a gente está buscando depois. Aqui tem os exemplos, ó, de como é que é os tubinhos. Então soro para o DNA, para o plasma. Aqui, ó, coloquei o plasma, que é esse líquido amarelinho do nosso sangue, e para o DNA vai o sangue total junto com aquele filetinho branco. Os criotubos, então, nós coletamos 500 microlitros em cada um e a gente vai fazer a alíquota dessa amostra até esgotar. Então, a gente vai encher os tubinhos conforme tiver ali as amostras. Essas amostras que a gente usa para o biobanco, elas são amostras cedidas, né, pelos pacientes, é claro, mas elas são amostras que seriam desprezadas, ou seja, quando o paciente está lá internado, ele faz uma série de coletas de sangue para ver a evolução, né, da Covid-19, para ver a evolução do vírus. São feitas essas coletas periódicas de sangue enquanto o paciente está armazenado lá. Elas são utilizadas, né, nos diagnósticos, nas investigações que os médicos necessitam, que a equipe de enfermagem necessita, e o que iria fora, ou seja, o que sobra é que vem para o biobanco. Então, além de tudo, a gente está fazendo também um armazenamento de uma amostra que iria fora, né? É muito interessante essa parte também. Vamos ver como é que funciona, então, essa parte de alicotar as amostras. É um processo bem simples, ó, gente. Eu consegui aqui filmar para trazer para vocês. Então, basicamente, abrir os tubinhos, né? Sempre tem que conferir certinho o tubo, o nome do paciente. Esse é um tubinho de soro, então mostrando ali aquele gel separador que eu falei anteriormente. E a pipeta, então, setada em 500 microlitros. A gente pega uma ponteira, nem sempre é fácil. E suga, então, a amostra e distribui nos tubinhos. É uma
uma técnica, né, bem simples, relativamente bem simples, não tem mistério. Então, essa é a parte de processamento da amostra. Depois disso, que a gente encheu todos os criotubos, é a hora de mapear a amostra na caixa. Então, lembra aquelas caixinhas que eu comentei anteriormente, né, de papelão com aqueles quadradinhos vazados? É lá que a gente vai armazenar as nossas amostras. Primeiro, a gente vai colocar o código de barras do criotubo num banco de dados, onde vai estar também atrelado as informações do paciente. Então, também nesse momento é importante ter bastante atenção. Então, a gente faz o seguinte, ó, a gente vai lendo tubinho por tubinho, com uma pistola de leitura de código de barras, e esses números do código de barras está sendo armazenado num banco de dados maior, que eu não posso mostrar, né, por motivos de sigilo, enfim. Mas aí, cada leitura daquela ali, no leitor de código de barras, o código também é armazenado nesse banco de dados. E aí a última etapa, que é o mapeamento da amostra na caixa. Então a gente tem também uma caixinha com o código de barras que a gente também armazena nesse banco de dados grande. E aí cada tubinho tem um local para ser colocado. Então a gente também mapeia a caixinha. Ela vai aqui por exemplo, é como se fosse um jogo de batalha naval. Então a gente vai armazenar o código de barras daquele criotubo e dizer que ele está na posição A1 da caixa, sei lá, 712. O próximo criotubo na A2 da caixa 712. O próximo na A3 e assim sucessivamente. Isso facilita muito na busca do material, porque, né, quando os pesquisadores começam a solicitar os materiais para suas investigações, eles pedem lá, eu quero amostras de plasma de pacientes de 18 a 30 anos que tenham tido Covid grave, por exemplo. Aí a gente busca lá no banco de dados o perfil do paciente e vai estar lá os códigos de barra dos materiais e onde eles estão, em quais caixas eles estão, em quais posições. Então, por isso que a gente faz essa parte aqui também. Ó, eu filmei para mostrar para vocês. Então, ali na posição A1, a gente vai colocar esse tubinho de plasma e também tudo armazenado nesse banco de dados onde tem as especificações dos pacientes e das amostras. A gente vai completando essa caixa e depois ela está pronta para ir para o freezer menos 80. Opa, aqui o freezer menos 80, ó. Então eu trouxe uma foto dele, ele é bem grandão assim. Ó, tava marcando menos 82 no dia. Aqui no lado de fora nós temos também um mapa do freezer, que também é uma maneira de evitar que o pesquisador fique lá perdido com o freezer aberto, procurando em todas as caixinhas, né? Esses freezers, eles têm que ser abertos no menor tempo possível, a menor número de vezes também, para poder garantir a integridade das amostras. Então aqui tem os mapas dos freezers na porta, onde a gente pode encontrar a nossa caixinha, encontrar a nossa amostra, encontrar nosso paciente e assim vai. Algumas etapas futuras que também vão ser feitas, né, que estão sendo feitas aos poucos, então é o endereçamento de amostras para projetos do hospital e para projetos de fora também. A gente já mandou amostras para a Federal de Pelotas, para a USP, para vários locais que estão aí testando kits de diagnóstico, desenvolvendo pesquisas nesse sentido. E etapas adicionais que a gente também está já começando a fazer de extração do DNA, daquele sangue total que a gente armazenou, e dosagem de citocinas em algumas amostras que são consideradas interessantes, para ver essa questão da tempestade de citocinas que está muito associada com a Covid-19 grave. Então, gente, agora indo para a segunda parte da nossa palestra, eu vou falar um pouco da experiência na divulgação científica que eu estou tendo e que está sendo muito bacana. Tenho certeza que vai inspirar vocês aí, biotecnologistas, futuros biotecnologistas, a entrarem nesse mundo de divulgação científica que é muito legal. Bom, gente, tudo começou quando eu me vi, né, como biotecnologista, com as minhas atividades do doutorado paradas no hospital, porque o hospital tá com restrição de pessoas, né, como eu falei, então as atividades de pesquisa estão paradas por enquanto. E eu recebi esse e-mail do Ministério da Saúde que dizia o seguinte: o Brasil conta comigo, recrutando profissionais de saúde para ajudar no enfrentamento da pandemia. Eu fiquei muito feliz, né? Falei, nossa, que legal, né? Finalmente aí o Ministério da Saúde está reconhecendo a nossa profissão de biotecnologista. Nossa, vou me inscrever, né? Quero muito participar.
Porém, gente, entrei lá no site, né, muito feliz e tal, fui colocar os meus dados, nananã, e qual não foi a minha surpresa quando, né, o profissional de biotecnologia nem é citado entre os possíveis profissionais que podem ajudar no enfrentamento da pandemia. Então aqui tem uma parte de conselho profissional, que nós infelizmente não temos, né, ainda da nossa profissão. Pedia uma inscrição primária, a gente não tem conselho, então não tem inscrição primária, e a profissão também não tinha biotecnologista citado. Nem biotecnologista, nem conselho de biotecnologia, que não existe, e nem o Conselho Federal de Química, que é um conselho que nós, como biotecnologistas, podemos nos atrelar, né? Podemos entrar nesse conselho de química. O conselho de química aceita os biotecnologistas, mas nem o conselho de química era citado aqui. Então, gente, foi realmente uma decepção, né? Eu fiquei, assim, muito chateada e fiquei pensando, gente, como é que pode não ter espaço para o profissional de biotecnologia no enfrentamento da pandemia? Sendo que a gente trabalha com PCR praticamente desde o início do curso, desde o primeiro semestre a gente já ouviu falar de PCR, das técnicas de PCR, do PCR-RT, que é PCR, né, que é o PCR feito com a transcriptase reversa a partir de uma molécula de RNA, que é então convertida para DNA e depois é feito o PCR. Fiquei pensando, gente, como é que não tem espaço para nós? Sabe? A gente manja muito disso. Mas mandei um e-mail lá questionando o Ministério da Saúde, óbvio que nunca obtive resposta, né? E é muito triste essa questão de a gente não ser valorizado na nossa profissão. Isso mexeu muito comigo. E fiquei pensando, não, eu não vou ficar parada não. Eu tenho que encontrar uma maneira de me inserir como biotecnologista nessa pandemia, porque afinal de contas, né, nunca se falou tanto em ciência, tanto em desenvolvimento científico, e eu preciso estar incluída nisso. Foi aí que eu tive a ideia de entrar para divulgação científica, né, gente? Por que fazer divulgação científica? A população tem muita necessidade de encontrar informações científicas de qualidade, né? Existe uma total ausência de letramento, de alfabetização científica na população, e é nosso papel, sim, como cientistas, né, como pessoas mais esclarecidas, levar esses esclarecimentos, essas informações para a população. Outra coisa, o aumento de fake news e desinformação, ele é diário, né? Então todo dia a gente tem uma avalanche de fake news e a gente precisa combater isso. E a divulgação científica é uma maneira da gente se sentir útil, mesmo com poucos recursos. Então você tendo um celular, um computador, você pode estar fazendo divulgação científica de qualidade aí na sua casa e ajudando nesse movimento que está crescendo tanto. Comecei então a me inserir em algumas estratégias, então uma delas foi o grupo da Análise Covid-19, a Rede Análise Covid-19, que nasceu de uma ideia no Twitter e acabou sendo hoje um espaço construtivo de discussão a partir de reunião de pesquisadores, profissionais e pessoas engajadas no enfrentamento da pandemia. Então nós temos algumas estratégias nesse grupo, que é análise e modelagem de dados, coleta e análise de banco de dados e textos de divulgação científica. Aqui é a carinha do nosso site, ó. Então a gente tem aqui as publicações, tem publicações de diversos assuntos, então enfrentamento da pandemia, combate a fake news, vacinação, uso de máscaras, populações vulneráveis, medicamentos, funciona ou não funciona, uma série de coisas, né, dúvidas frequentes e também a parte de modelagem de dados, que é onde a gente faz uma projeção dos dados da Covid-19. Então, por exemplo, lá em setembro de 2020, nós já estávamos projetando que teríamos uma piora na pandemia e que os números poderiam chegar a mais de 2.000 mortes, né? Hoje nós já estamos com 3.000 mortes. As projeções de hoje é que, se os brasileiros não se conscientizarem e não adotarem as medidas de enfrentamento, que é o distanciamento social, a principal delas, nós vamos ver mais mortes para abril e maio. Então, a projeção é que possa ser até 4.000 mortes por dia. Isso é muito triste, né, gente? A gente tem que fazer o nosso papel. Aqui está o nosso endereço, para quem quiser lá nos prestigiar e ver os nossos materiais. Tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. Aqui temos alguns exemplos de textos que a gente criou. Então, quando saiu aquela polêmica da vacina russa, né, que o Putin lá disse, não, a vacina vai ficar pronta em tanto tempo. Não foi isso que aconteceu, né? Então, lá em agosto a gente publicou esse texto sobre a vacina da Rússia. Hierarquias de evidências científicas, explicando então por que não devemos acreditar em qualquer coisa e quais são as forças de evidência que nós temos.
Falando sobre a reabertura de escolas, será que é ideal? Será que não é? Vacinação, muitos outros assuntos. Então aqui a gente tem as nossas principais redes, Twitter, Instagram e Facebook, e o Notion também, que a gente já tá lá. Então, quem quiser dar uma conferida, vale muito a pena. Eu participo também ativamente hoje da atualização do Instagram, da rede Covid. Essa foto aqui, ela tá bem desatualizada, então hoje estamos com quase 4.000 seguidores. E lá no nosso Instagram, se vocês quiserem curtir também, vai ser muito bacana. Então hoje eu tô responsável aí pelas artes e pela atualização do Instagram também. Outra experiência muito legal que eu entrei é a União Pro Vacina. É também uma rede de divulgadores científicos muito legal, que inicialmente começou lá na USP, em Ribeirão Preto, na USP. E hoje já temos, então, membros do Brasil inteiro seguindo nessa iniciativa. Temos também as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram. E temos também o movimento Todos pelas Vacinas. Esse eu aconselho muito a vocês entrarem. É o www.todospelasvacinas.info. É um site onde reúne muito material sobre vacinas. Então a gente fez podcast, a gente fez áudio para WhatsApp, vídeo, a gente fez artes, charges, né? Nós e muitos outros artistas que estão com a gente nessa, inclusive celebridades, tá, gente? Então entrem lá no portal Todos pelas Vacinas. Eu tô aqui, ó, fazendo a propaganda da camiseta, que ficou linda demais, não sei se vai dar para ver direito. Mas estamos aí nessa campanha do Todos pelas Vacinas para pressionar o nosso governo federal para trazer as vacinas logo, porque nós precisamos acelerar a vacinação em massa para a gente poder sair dessa situação tão triste e calamitosa que virou a pandemia no Brasil. Aqui alguns exemplos dos materiais que a gente tem, ó, perguntas e respostas, vídeos e áudios, podcasts, jogos, artes, para educadores, então quem quer ensinar as crianças tem muito material, memes, Twitter, artigos, tem muita coisa, gente. Vão lá conferir que vocês vão gostar. Gente, para finalizar, eu queria deixar algumas mensagens para vocês. Então, eu acredito muito que nós precisamos criar as nossas oportunidades desde sempre. E eu queria deixar uns conselhos aqui com vocês. A profissão de biotecnologista é uma profissão muito desafiadora. A gente precisa lidar com outras profissões no mesmo ambiente, profissões que muitas vezes ignoram a nossa importância, ou não entendem, ou acham que a gente está querendo roubar o espaço. É o nosso papel, sabe, desmistificar tudo isso e contribuir para o desenvolvimento de um espaço multidisciplinar que vai entender as capacidades e as qualidades de cada profissão e vai fazer usufruto desse tipo de coisa, porque afinal de contas um ambiente multidisciplinar pode ser muito vantajoso, tanto para as pesquisas quanto para o crescimento pessoal de cada um. A construção da vida profissional e da academia, ela se faz no dia a dia. Então é muito importante que vocês que estão iniciando ou quem já está mais para frente também se mostrar solícito para colaborar com os colegas no laboratório, né? Quem já começou a iniciação científica. Então ter assim um bom relacionamento sempre vai trazer bons frutos para vocês. Se colocar à disposição de novos aprendizados e experiências, expandindo a sua caixa de ferramentas para usar no futuro. Então essa parte aqui é bem interessante porque né? Eu fiz um curso técnico lá em 2009, 2010, fiz um estágio no projeto Elsa, né? Tudo bem, foi muito legal, mas ficou por ali. Nunca imaginei que agora, em 2020, 2021, eu estaria lançando mão desses ensinamentos que eu tive lá atrás para fazer parte do biobanco do Hospital de Clínicas hoje. Então, olha como é interessante a gente sempre querer ampliar os nossos horizontes, né? E vai construindo a nossa caixinha de ferramentas que, com certeza, no futuro, elas vão ser úteis. Gente, atualização sempre. Tanto do nosso campo de pesquisa favorito, quanto de tópicos científicos que estejam bombando, né? É muito importante que a gente se mantenha atualizado. É uma profissão desafiadora, sim, a biotecnologia. Não é para preguiçosos. Então, a gente tem que sempre se atentar para buscar informações de fontes confiáveis, sem viés político ou ideológico. Isso também é bem interessante. E a última dica é participar de eventos. Gente, é muito bacana, vocês não podem deixar passar eventos. Esse evento, por exemplo, do centro acadêmico de vocês está sendo muito legal. Eventos online, eventos presenciais. Não podemos deixar passar essas oportunidades, né? Todos os meses existem diversos congressos acontecendo. A pandemia nos trouxe a facilidade de congressos online, né? De conversas online, a gente nem precisa sair de casa.
E esses congressos, esses simpósios, esses eventos são uma maneira também de mostrar o seu trabalho. Você pode levar um pôster da sua pesquisa ou da pesquisa de um doutorando, de um mestrando que está mais adiantado. Você pode levar, né, os resultados e ir lá nesses locais conhecer pessoas. Agora eles estão acontecendo online, mas também tem congressos que têm apresentação de trabalhos mesmo online e é uma maneira muito legal de se atualizar, entender o que está sendo feito por aí, o que os colegas estão fazendo, conversar com pessoas da nossa tribo, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar esse tipo de pessoas, parece que somos os únicos nerds no mundo, mas então é muito legal para tudo isso, né? E também conseguir contatos com pesquisadores influentes na área. Tem muita gente que vai para congresso, apresenta pôster e sai de lá com uma oportunidade, com uma bolsa de doutorado, de pós-doc, até mesmo com um emprego. Então fiquem atentos a esse tipo de oportunidade, certo, gente? Queria agradecer a atenção de todo mundo, né? Desculpa se eu me passei um pouco no tempo, porque eu sou bem tagarela mesmo. Aqui estão os meus contatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem e-mail, meu LinkedIn, Instagram. Me sigam no Instagram, na minha rede social, que tá bem legal. Tô postando muito conteúdo bacana de divulgação científica. E é isso, gente. Um beijão para todos e até a próxima oportunidade. Um beijo.